Olá, Porto Velho! Olá, família cristã de Rondônia! Com muita alegria, mais uma vez eu entro na sua presença para te pedir licença para entrar na sua casa com o programa Atitude, programa que te dá boas notícias, programa que te traz boas novas, tá bom? Olha aqui, o programa é vinculado aqui pela Rede Boas Novas, canal 5.1 e, como eu tenho dito, o canal da família cristã de Porto Velho. No programa de hoje eu recebo um pastor, ele já se considera rondoniense, né? Mas ele veio de Belém do Pará e está aqui há muito tempo, aceitou Jesus através de uma reunião de Adonep, o pastor Wellington, tá bom? Vai ser uma entrevista maravilhosa e eu conto com o carinho da sua audiência, tá bom? No ar, programa Atitude. Como eu já havia dito no início do programa, pastor Wellington Genicles. Isso. Tudo bem? A paz, Tudo bem, meu querido? paz, querido. Pastor Wellington, esse Genicles é americano, pastor? É americano. Na época que houve problemas lá nos Estados Unidos, aí teve alguns americanos que fugiram e foram para o estado do Pará. E ali veio os familiares também, e por volta da Segunda Guerra Mundial, né? E aí deu uma mistura de caboclo com o americano. Então você tem na sua descendência americanos. Exatamente, é. Que legal, cara. Os primeiros cristãos que chegou no Brasil entram por lá, né? Foi, entraram por lá. Por Belém, Belém, lá pelo aquele interior norte e lá. nordeste do Brasil, Exatamente, né? A origem da Assembleia de Deus veio por lá também, né? É Os verdade. missionários, tudo. É bem antigo lá o trabalho. Pastor Wellington já passou por uma ou duas congregações aqui em Porto Velho, né? Só por uma, né? Só por uma. Pelo Ministério Wesleyano, né? Metodista Wesleyano. Da Metodista Wesleyana. Mas ele veio para cá e ele não tinha aceitado Jesus ainda. Que ano você veio para cá? Eu vim em 1980, me formei em engenharia agronômica e aí vim para cá. Na época, quer dizer, precisava de muitos profissionais e hoje ainda precisa, né? Na época era território de Rondônia, né? Era o chamado Eldorado, né? Eldorado, todo mundo queria vir para cá, só que quando chegava, que ia para o interior, por exemplo, eu fui para Jaru. Aí você imagina Jaru 1980, Nossa! como que era, né? Para a gente ir daqui praticamente a Ji-Paraná, que não era asfaltado, era quase um dia de viagem. Se fazia mais baldeação nos ônibus, pegando caminhão toureiro para poder chegar, era uma dificuldade. E muita malária, muito pernilongo, muito pium, borrachudo, mas tinha um alvo na vida. Qual foi seu primeiro trabalho aqui em Rondônia? Foi na Emater, continua ainda na primeiro Emater. e continua até hoje? Continua. Faz quanto tempo isso? Desde 1980, né? Nossa, fazendo as contas já vai para os 40 anos aí. Podemos dizer que cada terrinha desse estado aqui tem uma mãozinha sua? Numa plantação, numa horta? Talvez não em todos os estados, mas por onde eu passei, né? Trabalhei no Jaru, trabalhei em Paraná e aqui em Porto Velho. Mas na área, depois que trabalhar com planejamento na Emater, a gente viajava muito o estado. Mas eu posso dizer que eu sou também um dos corresponsáveis para o desenvolvimento do estado de Rondônia. Com certeza. Né? É tipo aquela história que um camarada chegou com um pedreiro, ele estava fazendo um concreto. Perguntou, o que você está fazendo isso? Rapaz, eu estou suando, ralando aqui, fazendo esse concreto. E no outro dia ele não aguentou mais. E veio um outro cidadão. E perguntou, o que você está fazendo aqui? Rapaz, eu estou preparando uma massa para construir um grande edifício. Olha a diferença do pensamento. Olha a questão da visão, né? Exatamente, assim é que eu digo, eu tenho grande parte, né, nesse desenvolvimento do estado de Rondônia. Rondônia hoje é um celeiro para o mundo todo. Então, para você ter uma ideia, antigamente só se tocava a boiada com cavalo, hoje tem produtor que toca com motocicleta. E se você pegar algumas marcas de motocicleta, vem lá do Japão. Então daqui a gente está mandando dinheiro para o Japão. Com certeza. Né? Com então certeza. A gente tem que associar essas coisas para não se menosprezar. Essa questão de visão, pastor Web, desculpa te cortar um minutinho, eu tinha um professor meu de sociologia
Ele contava uma história de uma fábrica de sapato que mandou um vendedor para a África. Mandou o cara para a África e o cara voltou com um mês e falou, lá é impossível, ninguém usa sapato. Ninguém usa sapato na África. Aí passou mais um tempo, mandou outro cara, o cara mandou, aqui é maravilhoso, ninguém usa sapato, nós vamos vender sapato para todo mundo. É a questão da visão. O senhor aceitou Jesus quando e onde? Em 1992, dezembro, dia 3 de dezembro de 1992, num jantar do Hotel Vila Rica. Havia um jantar dos homens de negócios do Evangelho Pleno, Adonep. E alguém, um amigo nosso, me convidou a minha família para a gente participar. Eu digo, eu vou. E chegou lá, tinha em torno de 100 pessoas nesse jantar, um jantar muito bacana. E era um português que tinha vindo conversar, dar o testemunho, né? E ali ele estava falando de família e foi conversando. E no final ele perguntou quem queria aceitar Jesus, fez uma oração, né? Entregar a sua vida para Jesus, e eu acabei fazendo isso. Entreguei a minha vida para Jesus e até hoje. Foi a melhor decisão que eu fiz na minha vida, né? Minha vida mudou por completo. Está mudando, que é um processo que a gente vai melhorando. Já vai para 30 anos. Exatamente. E daí já mudou sua maneira de ver a vida? Já mudou muda... por completo, né? Mudou por completo. Era uma pessoa que tinha muito medo, muito triste, uma pessoa tinha medo de altura, né? Andar de avião era uma dificuldade, né? E aí quando você vai analisar, vai estudar, você vai ver que aconteceu algumas coisas na infância, né? Certo. Então isso trouxe essa crença e alguns traumas, né, emocionais. Mas quando eu entendi e aceitei Jesus e vi que tudo isso era possível ser feito, aconteceu. Né? Houve a mudança de vida. Passei a respeitar, a entender mais as pessoas, ser mais flexível também, né? Então há uma mudança. Agora, a mudança, dizer, não é Deus que vai fazer, Ele te dá a opção. Você escolhe, né? O livre-arbítrio. É a mesma coisa que aconteceu com Adão. Quer dizer, e Eva, você come do fruto ou não come. A mesma tentação Jesus teve. É verdade. Transforma essas pedras em pães. Era a coisa mais fácil para ele. Não vai falar não. Né? Mas ele optou em não aceitar a opinião do inimigo. Assim é o que o Espírito Santo faz. Ele dá a direção. Agora você é que decide se quer mudar ou não quer mudar. Ele traz esse entendimento. E eu percebia que muitas vezes eu me tornava rebelde em não aceitar a opinião dos outros, né? Principalmente dentro da igreja, logo no começo, né? E aí o Espírito Santo tocava, isso daí não é assim não, tem que ser diferente. E aí caía a ficha de tá bom, então, e acabava sofrendo porque muitas vezes causava uma contenda por não aceitar a opinião, né? Na época do pastor, tudo. E depois não, a gente se tornou muito amigo e passo a entender as coisas de uma maneira diferente. Eu vejo o senhor uma pessoa extremamente serena, extremamente calma. Antes de Jesus não era então muito assim não. Eu era muito ansioso. Ansioso. Pensa num cara ansioso. E às vezes, lá no trabalho, o presidente ou o secretário diz, eu quero conversar contigo amanhã, eu não conseguia dormir. O que será que eu fiz? O que ele quer? E dentro da igreja também já, aí chegava e dizia, eu quero conversar contigo amanhã. Digo, o que será que esse cara fez? O que ele apontou? O que está acontecendo? Né? O processo da ansiedade. Entendi. E aí quando eu entendi que o Espírito Santo é o melhor consolador e que traz a paz de Cristo que está dentro de nós, aí passa a funcionar tudo com maior perfeição. Não tem que fazer misura nenhuma. É verdade. O papo tá bom, mas vamos para o intervalinho. Já já a gente volta. Estou aqui com o pastor Wellington. Pastor Wellington, aceita Jesus no jantar da Adonep. Aí você passa um período grande em Manaus, um ano. Isso. E você volta para Porto Velho e membra numa igreja. Aí eu volto para Porto Velho, estudo um livro de
de um pastor muito conhecido no mundo, falando do trabalho social que as igrejas devem fazer. Claro. E aí identifiquei que tinha um ministério que, a meu ver, era aquele que fazia. E cheguei lá, não era nada daquilo. Era outra coisa, teve confusão de nome, né? Mas ali a gente se deu tão bem com o pastor, que era o pastor Simvaldo, hoje bispo. Então a gente acabou tendo um relacionamento de muita amizade. E acabei ficando na igreja metodista wesleyana. Fui batizado lá no dia da morte do Ayrton Senna. Estava numa vigília no dia que aconteceu essa fatalidade, era o batismo que haveria. E foi quando eu me batizei. E aí fiquei na wesleyana muito tempo, como membro, professor de escola dominical, líder de casais. Aí depois foi para presbítero, aspirante a pastor, como as normas dentro da igreja. Depois pastor. Aí depois de pastor tinha todas as condições para se candidatar para ser ministro lá da Wesleyana, me candidatei. Aí eu fui aprovado. Chegamos lá. O senhor chegou a ministro da Wesleyana? Isso, exatamente. O senhor ficou quanto tempo na Wesleyana? Wesleyana desde 1993 até 2016. E como 93, pastor, 2003, 2013, o senhor ficou 23 anos. Exatamente. É uma vida, né? É uma vida. É uma vida. Mas aí, em determinado local, a gente conversou antes, Deus fala uma outra estratégia para você. Na Wesleyana eu congreguei até de 1993 a 2000 aqui na Igreja Central, que é de Ana Paulo Leal. E aí eu fui nomeado para ser aspirante, fui para a igreja do Jardim Eldorado, antigamente, né, que hoje é a igreja da Nova Floresta, lá na Sucupira. E lá Deus nos usou, a gente construiu aquela igreja física lá, né? Claro. E junto com ela tiveram mais 10 igrejas que a gente fundou também, dentro do setor lá do distrito, né? Hoje, na época que a gente saiu, a Wesleyana lá da Nova Floresta, ela tinha mais ou menos quase que 1000 membros, fora as congregações, né? E em 2016, aliás, em 2015, houve uma oportunidade, eu e a minha esposa, que está aqui, né, a pastora Eline, junto com o Ministério Tabernáculo, era um ministério de louvor. Teve um convite para a gente ir para a África, para Uganda. Certo. E fomos para lá, né? E só que antes de a gente sair, Deus deu uma palavra que Ele iria mudar muitas coisas na nossa vida. E aí eu anotei no computador e deixei de lado. Quando a gente voltou, foi uma benção lá na África, lá em Uganda. Andamos muito, fizemos um trabalho missionário lá com os africanos. Em 2016 a gente conheceu um pastor e disse, olha, tem um congresso de avivamento na Colômbia. Eu digo, nós vamos lá. É na igreja Centro Mundial de Avivamento. Certo. E fomos para lá em junho. Em Cali? Não, em Bogotá. Bogotá. A igreja do pastor Ricardo Rodrigues, Centro Mundial de Avivamento. Quando nós chegamos lá, e a gente cristão, acostumado com não pode isso, não pode aquilo, a primeira coisa que a gente chega lá, 30 mil pessoas dentro da igreja. Nossa. O grupo de brasileiros, mais de 500 brasileiros lá, com a sua charango, e do nosso lado estavam os argentinos, com a sua charanga. Todo mundo dançando, pulando, peruando, tudo de rapaz, que parece um estádio de futebol. É a imagem que veio na minha mente. Parece um estádio de Cada futebol. um com seus instrumentos e fazendo o seu barulho. Dançando e pulando, tá? Eu digo, rapaz, onde que a gente veio se meter, né? Viemos buscar aqui avivamento, entender o Espírito Santo e esse negócio. Está parecendo uma escola de samba. Aí toca a música do Rock Balboa, não é isso? Aquela música que quando ele está treinando, ele está treinando para enfrentar o Apolo pela segunda vez. Aí o rapaz que está fazendo o mestre de cerimônia anuncia entrada do pastor Ricardo e da sua esposa, e aí toca essa música e a igreja para.
Nossa, coisa meio cinematográfica, meio não, é hollywoodiana. coisa de Hollywood, é coisa de Hollywood. Ah, Para e ele pega o microfone e começa a ministrar, falar, e quando você vê é gente caindo do lado, pô, sem tocar em ninguém. Quando eu olho, eu estou no chão, chorando, parece um bezerro desmamado, e a minha esposa, a pastora Eline, chorando do outro lado, caindo também. você estava de uma distância É uns considerável. 50 metros. Ele não toca em ninguém. Ele vai pregando, Vai pregando e o Espírito vai agindo. altera a voz, não? Nada, é voz mansa, suave. Rapaz, que é isso? Centro Mundial de Avivamento, você pode assistir no YouTube, tem lá, tem os cultos ao vivo. Lá Deus falou contigo. Aí Deus falou comigo, ó, chegou o teu tempo, sai da tua parentela. Eu digo, agora enrolou. Nossa. Aí eu olhei para a esposa e digo, Deus falou contigo? Falou. O que ele falou? A mesma coisa. Sai da Quando parentela. chegar em Porto Velho, eu vou entregar o A ministério. igreja e tal. Não tivemos dúvida, nunca botamos Deus à prova, se é de Deus, se é de Deus. Foram poucas vezes. Não mandou claro. molhar o algodão debaixo da pedra, nada disso. Não, foi poucas vezes que a gente tem a certeza que é Deus que está falando, não há confusão do emocional e do espiritual, né? O senhor não teve medo? Não, ninguém teve medo, não. E aí ele em seguida deu algumas provas. E aí a gente pensou, fomos para o hotel. Isso foi no sábado, no domingo, tornou a falar de novo, chegou o teu tempo. Eu digo, não tem jeito não. E aí compramos um livro em espanhol, da Katri Kuhn, né? E aí, como vai ser o nome do ministério? E aí começamos a pensar e abrimos o livro, estava lá, Ministério Tabernáculo de Avivamento. Era o que a gente tinha pensado, estava escrito. Exatamente isso. Deixa eu perguntar um negócio para o senhor. Quando eu pergunto que o senhor teve medo, no seguinte, nessa que é uma ruptura, sim, sim. Né? Veio gente seguir o senhor, esse medo, entendeu? O senhor consegue entender? Eu consigo entender. Teve até às vezes um mal entendido entre algumas pessoas, acham que a gente saiu com problema, ninguém saiu com problema nenhum. Saímos debaixo da bênção do bispo, do conselho porque nós temos um inimigo muito sujo e pode usar isso. A gente falou na igreja, eu acho que o Júnior não estava mais lá, mas eu disse, ó, Deus falou comigo e com a minha esposa, o pastor Elinho, nós vamos sair. Ninguém está chamando ninguém. Você continua aqui. Saímos, reunimos em casa e vieram depois, foram agregando 15 pessoas que se agregaram conosco, né? Que era da congregação de lá anterior. E de outros também. De outros também, né? Mas não chamamos ninguém. Por exemplo, eu não chamei os meus filhos, que faziam parte lá, e disseram, não, a visão é essa. E a única coisa que a gente explicava, olha, a visão é que Deus tem pressa e só vem para cá aquele que o Espírito Santo chamar. Então, se você for na igreja hoje, lá, ninguém nem chama igreja, a gente chama ministério, que é servir a comunidade. Todos que estão lá é porque o Espírito Santo levou para lá. Amém. Que tanto é que lá não tem nenhum cargo, só tem um cargo de pastor, não tem presbítero, não tem diácono, não tem diretor disso, líder daquilo. Você tem um terreno ali do lado, né? Nós temos um terreno. Esse daí já é a confirmação de Deus para lá. Que eu já vi cheio de gente ali. Quando a gente abriu o ministério, a gente saiu atrás de um local. Procuramos um local e ninguém achava. Achamos onde era a igreja El Shaddai. E aí o proprietário queria 12 mil de aluguel. E não tem como isso, né? 15 pessoas, não tinha nenhum empresário, nada. A maioria é funcionário público. Ele disse, não, eu vou fazer por 5 mil. E fizemos pela fé. Agora, a minha fé, ela é prática. Eu tenho que ter os pés no chão. Claro. Não dou um passo maior do que a minha perna. Certo. Alugamos e Deus sempre foi provendo. E depois de 2 anos, e a gente não faz aquele negócio de campanha, Deus me dá isso, Deus dá aquilo, não. É as nossas atitudes que tocam no coração de Deus. Amém. E aí surgiu a oportunidade de a gente comprar um terreno ali na Raimundo Cantuária, onde a gente está. Na realidade, são 3 terrenos, que dá 1.200 metros quadrados. Eu já vi ali, já passei ali. E foi, dizer, o que eu chamo de Jesus-cidência. Era uma madeireira, a gente foi lá comprar madeira para fazer alguma coisa num sítio.
E o rapaz disse, não, ele está vendendo isso aqui, mas quem que é o dono? Não, isso é da Igreja da Paz. Na outra semana, um líder de casais convidou a mim e a minha esposa para a gente dar uma palestra sobre casais para eles. E fomos lá e aí conversamos, você tem um terreno, quer vender o terreno? É verdade, tem e queremos vender. Então você também quer comprar. Né? Claro. E cadê o dinheiro? E nesse processo a gente negociou, estamos pagando o terreno, compramos o terreno para pagar em 30 meses. Né? Estamos pagando, já pagamos 1 ano e meio praticamente o terreno. Mudamos para lá, melhoramos uma estrutura que tem, que cabe 120 pessoas. Certo. Já montamos a estrutura metálica, né? Já tem a cobertura lá. Cobertura, tudo. Então a gente está terminando para fazer tudo isso. E o engraçado de tudo, como acontece quando Deus está no negócio, que o terreno está alugado até 2021. Nossa. E o proprietário lá da empresa não abria mão. Daí ligou dizendo, não, eu quero prorrogar o aluguel. Eu digo, não, mas ninguém quer não. Passou 1 mês do que a gente tinha comprado o terreno, ele ligou, quero entregar o prédio. Nossa. E aí é onde a gente entende que as pessoas precisam entender no reino a palavra de Amós 9, de 11 a 13. Que Deus tem pressa em realizar as coisas. A pressa dele é para salvar as vidas, salvar as pessoas. Né? E Mateus também fala, se Deus não apressasse, poucos seriam salvos ou nenhum seria salvo. Né? Intervalinho, já já a gente volta com o terceiro e último bloco do programa Atitude. De volta, nós estamos recebendo aqui o pastor Wellington. Hoje você está ali na Tabernáculo de Avivamento, Centro de Desenvolvimento Humano. Tem essa frase lá, Centro de Desenvolvimento Humano. Me chamou a atenção essa frase. O pastor Wellington, ele é coach, sua esposa também, que está aqui junto com a gente aqui no estúdio. A ideia, então, é desenvolver o ser humano, melhorá-lo. Exatamente. Não é nós que vamos melhorar. A gente fornece as informações espirituais para ele. Né? Cada um vai decidir. É como a gente já conversou. E a Bíblia diz, está a bênção e a maldição. Eu que escolho, se quer a bênção, se quer a maldição. Né? O que Jesus fez com os seus discípulos? A maioria não tinha faculdade, não era nada. Pedro, vamos pegar o exemplo de Pedro, né? Mão calejada, só sabia nadar e pescar muito. E cortar a orelha. E cortar a orelha, né? Se desse mole, ele cortava a orelha do povo. Mas ele disse, segue-me, que tu vais deixar de ser pescador, vamos dizer assim, de pirarucu, de tambaqui, de carpa, para ser pescador de homem. Isso daí é uma grande sacada que a gente precisa entender no Evangelho de Jesus, que é transformar. É agente de transformação. E eu só posso ser esse agente de transformação se eu tiver essa transformação. E 90% dos estudiosos, tanto teólogos como na área de neurociência e psicólogos, diz que o problema do ser humano, 90% é emocional. E sempre que a gente dá uma palestra para casais, eu e a esposa, ou ela, ou eu, para homens ou para mulheres, a gente faz uma pergunta que você deve lembrar. Quando você passa e vê uma sandália de dedo, de cabeça para baixo, virada, normalmente o que a pessoa faz? Eu viro. Por quê? Fui ensinado assim. Minha avó me ensinou assim. Porque senão... morre o parente. Você já viu alguém morrer? Nunca vi. Não. Pois é uma crença que existe. É verdade. E a pessoa traz isso para o Evangelho, é cristão, mas não é tratada. Aí trata o medo como se fosse demônio. A pessoa sofreu algum trauma. Você já viu aquelas outras histórias que é comum em todo lugar. Se o menino apronta alguma coisa e diz, e aí pega uma surra, engole o choro. Se chorar, apanha mais. Aí você está num culto de quebrantamento e a pessoa parece uma múmia. E o cara está endemoniado. Não é endemoniado. Está cheio de choro, moleque. Comeu o choro todinho de manhã, quando criança. Então essas são crenças que eles vão trazendo que bloqueiam.
Tem uns que não gostam de ler a Bíblia. Aí se você for ver a história dele, quando criança, que ele não gostava de ir para a escola, os pais, ou os pais biológicos, ou o substituto, batiam muito. Menino, vai estudar, vai ler, vai estudar, vai ler. Então no cérebro dele, o que fica memorizado, gravado, Que é uma coisa ruim. se eu ler, eu vou apanhar. É uma coisa que está no inconsciente dele. Então, ele, sem ele perceber, ele não lê a Bíblia, porque no inconsciente dele está a lembrança de ler, apanhar. É interessante isso que o pastor Wellington está falando, porque, com todo respeito a todo mundo, não estamos aqui para julgar ninguém, não é essa a nossa ideia. Mas, por exemplo, quando você não se enquadra dentro de um padrão de uma determinada denominação, quando você não consegue ter aquele mesmo comportamento, as pessoas vão te olhar diferente. E algumas, pior ainda, vai falar, aquele cara ali, ele é possesso. Entendeu? Verdade. Aquele cara tem possessão demoníaca. Então tem que expulsar o demônio de todo mundo. E haja corda para amarrar, né? Misericórdia. Então o que está acontecendo aqui? Nós somos indivíduos distintos, diferentes, na nossa formação naturalmente, entendeu? E Deus nos trata cada um diferentemente de acordo com as nossas crenças, Verdade. os nossos costumes, a nossa formação. E o que ele faz é o seguinte, ele trata ser humano, individualmente. Exatamente. Entendeu? Individualmente. Por que muitas vezes, dentro de uma igreja, toca-se no assunto, algumas pessoas têm repulsa, têm rebeldia, porque ela teve um problema naquela área. Não é demônio, tem que tratar aquele problema na área. Entendeu? Isso é muito interessante. E algumas coisas, a Bíblia é o nosso manual de sobrevivência. Os neurocientistas e alguns gurus da parte de gestão emocional, esses caras estão ganhando muito dinheiro, psicologia positiva, com base na Bíblia. Então, em Harvard, na Universidade de Harvard, eles descobriram a minha postura, ela já mexe com todos os meus hormônios, com dopamina, serotonina, e isso me dá um bem-estar. E se eu sorrir, isso foi feito pesquisa, se eu sorrir, eu melhoro todo o meu bem-estar. E na Bíblia diz, o coração alegre, aformoseia o rosto. E se eu falar para as pessoas, irmão, para essa situação que você está triste, você não precisa orar, sorri, sorri. Sabe por quê? Porque o cérebro, ele não sabe distinguir o que é real e o que é fictício. A ciência prova isso. E a Bíblia está falando sobre isso. Então é muito mais uma atitude do que toda uma situação. Eu posso ter a atitude de querer ser feliz ou de querer ser triste. Exatamente. Né? E a Bíblia nos mostra tudo isso. E lá no ministério a gente trata a pessoa de uma forma integral, ou seja, o corpo, a alma e o espírito. O cara come lá a picanha na chapa, com manteiga, com queijo, a pressão sobe, e aí Deus cura minha pressão, estou com pressão alta. Não vai, meu amigo. Não funciona. Aí é onde ele tem que ter atitude, tem que se amar, né? O princípio é amar Deus sobre todas as coisas, se amar e amar o próximo como Cristo se amou. Se ele não se ama, como que ele vai amar a Deus? Como que ele vai amar o próximo? Não tem jeito. Não tem. Então, lá no ministério, a gente trata a pessoa como uma pessoa, mas Jesus é o centro. A gente leva as pessoas a terem relacionamento com o Espírito Santo, ouvir o Espírito Santo, porque normalmente se ouve assim, irmão, você precisa ter intimidade com o Espírito Santo. Mas a pessoa diz, como é que eu faço? E a gente ensina como ela tem esse relacionamento do seu jeito. Tem uns que vai gritar, tem uns que vai pular, tem outros que vai correr, mas tem outros que vai ficar paradinho, quietinho, e o Espírito vai falar. É a individualidade de cada um de nós. Então, a gente trata o ser humano de todo, por completo, o espírito, a alma, né? E o corpo. Se eu tratar o espírito, todo o outro processo vai ser alcançado. Às vezes a gente, dentro das igrejas, encontra um bocado de gente que está ali na igreja 10, 15, 20 anos e tem o mesmo problema de quando chegou. Por quê? Não foi tratado, não foi afrontado naquele problema. Principalmente coisa ligada a abuso. Exatamente. Nossa, isso é terrível, gente. A espancamento, a palavras de maldição, sabe? Não trata, não expõe. E aí não tem jeito.
não cresce espiritualmente, não cresce. Eu tenho problema de pressão já faz uns 15 anos. Minha filha está com 22, então eu tenho problema de pressão faz 22 anos. Aí, esse tempo atrás, o irmão falou assim, pastor Marcos, por que você não pede para Deus te curar? Eu falei, irmão, não tem coragem. Ele falou, por quê? Porque eu bebia demais. Então, se ele quiser me curar, vai ser um upgrade, vai ser uma bondade de Deus. Mas eu não tenho coragem, por quê? Porque minha pressão alta é consequência de um comportamento errado que eu tive. Vocês entenderam como é que funciona? Glória a Deus. Aí, normalmente, o que as pessoas fazem? Não, eu orei e botei para Deus. Mas ele não quer fazer nada. Deus é o empregado dele. Ou diz, né? O diabo está furioso, quer me dar uma rasteira. O cara não faz nada. Às vezes, já teve situações, por exemplo, de um irmão, não vou citar, falou, não, eu vou orar e Deus vai te curar. Mas quietinho eu não deixo tomar o remédio, não. Não. Eu continuo tomando o remédio. Tanto é que o apóstolo Lucas era médico, né? Era médico. A sabedoria do médico quem deu foi Deus. Foi Deus, não pode... É um milagre através do ser humano. Deus faz um milagre direto e faz um milagre indireto através do ser humano. Se o mar vermelho teve que abrir, foi através de Moisés. De um ato. Né? Ele teve que ter um ato. Pastor Wellington, nós temos hoje 49% da população de Porto Velho é cristã, grande maioria assiste nosso programa. Se Deus falasse para você, Wellington, hoje você vai fazer a sua última pregação, hoje à noite, o que você pregaria? Eu dizia, Jesus é o centro de todas as coisas. Tenha relacionamento com o Espírito Santo que a sua vida vai ser transformada e Jesus vai voltar o mais rápido possível. Glória a Deus. Que dia que tem trabalho lá na Tabernáculo? A gente tem sexta-feira um movimento de oração, de treinamento para a pessoa ter relacionamento com o Espírito Santo. Na sexta-feira, às 19h30 e no domingo é o culto, né, de louvor e adoração às 19h30. Ela fica ali na Raimundo Cantuária? Entre a Rua 5 e a Rua 4. Né? Está bem mais próximo da Rio Madeira do que da Guaporé, né? Bem mais próximo, bem mais próximo. Tá 2, 3 quadras da Rio Madeira, né? É isso aí. 4 quadras, né? Que a Rio Madeira seria a 0, né? Aí você indo para trás, O senhor tem um telefone? Se alguém quiser conversar com o senhor? Tem, eu vou dar o número do meu telefone. Por favor. 999 57 26 87. 999 57 26 87. E dentro de todo esse trabalho, pastor Marcos, é muito bacana estar conversando com você aqui, e o Júnior está ali filmando, né, que é um cara muito bacana. A gente tem um trabalho que a gente chama de Prime, Processo de Imersão no Espírito. São 3 dias que a gente fica retirado, não é um encontro com Deus, não é reencontro, onde a gente vai trabalhar a pessoa para ter um relacionamento com o Espírito Santo, para tratar as suas emoções com ferramentas bíblicas. Amém. Né? Que tem. Então, uma outra oportunidade a gente vai vir aqui conversar divulgar. Né? Nós já vamos agendar para o mês de fevereiro, ele vai voltar aqui para falar sobre o Prime. Tá bom? Isso. E para falar também da atuação do coach dentro das igrejas. Tá bom. A paz, meu querido. Paz, querido, simpatia. Bom. Tá bom. Tá bom? Gente, esse foi mais um programa Atitude. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Obrigado pelas suas orações, tá bom? Quer falar comigo? 981 20 23 70. Nós já estamos no Instagram, nós já estamos com o canal no YouTube, tá bom? Marcos Magalhães Atitude. Curte lá nossos vídeos, se inscreva, tá bom? E manda para nós sugestão de entrevista. Alguém que desenvolve um trabalho aí no seu bairro, na sua cidade, que você acha legal a gente trazer aqui. A gente quer trazer. O programa Atitude é isso, boas novas, é igual o Evangelho, boas novas, tá bom? Eu declaro para você e para sua família a paz do Senhor Jesus. Tchau.